Ora, boa tarde a todos. Bem-vindos. Penso que nesta altura do campeonato já todos conhecem a Parside. Eu sou o João Azevedo e Silva, o fundador e líder da empresa e, mais uma vez, vou servir esta tarde como mestre de cerimónias, mais um evento que traz, ou que nos põe perante dois líderes de recursos humanos nacionais, duas pessoas que têm responsabilidade pela função de recursos humanos em duas empresas particularmente grandes. Esta tarde vamos ter o gosto de ter a Maria do Rosário Vilhena, a quem dou as boas-vindas, responsável de recursos humanos. Vamos simplificar os job titles da Nestlé. E temos também o Nuno Ribeiro Ferreira, atualmente responsável de recursos humanos da Galp Gás Natural Distribuição. Saúde também e, obviamente, começo por agradecer a gentileza da presença dos nossos dois convidados. Segunda palavra, para quem está do outro lado a ouvir e eventualmente a participar nesta conversa, vou relembrar as regras que são relativamente simples. Nós vamos ter 1 hora de sessão, hoje, excepcionalmente, terá mesmo que ser 1 hora. Podemos ter as câmaras ligadas ou desligadas, não tem qualquer problema. A única coisa que peço é a gentileza de que os microfones estejam desligados para evitar ruídos parasitas, que todos nós, nesta altura, somos todos doutorados em Zoom e em Skype e em Teams e sabemos que pode eventualmente causar alguma perturbação. Apenas isso. Na primeira parte desta nossa conversa, nós vamos falar um bocadinho sobre quem é ou quem são os nossos convidados, como é que construíram as suas respectivas carreiras, é um tema sempre interessante, e vamos falar um bocadinho também sobre as respectivas agendas de recursos humanos. Isto demorará cerca de 15, 20 minutos. A seguir, vamos entrar naquilo que normalmente é o ponto alto destas conversas, que é abrir a audiência para podermos interagir diretamente com os nossos convidados, ou seja, colocarem perguntas. Como é que isso se processa? 2 formas. Ou escrevem para o perfil da Parside, que depois nos bastidores me fará chegar a vossa pergunta e eu vocalizo-a, ou podem partilhar através do chat da própria aplicação Zoom, nesse caso, para todos os outros convivas, digamos assim, a vossa pergunta. Como quiserem, às vezes conseguimos colocar todas as perguntas, às vezes não, portanto peço desde já compreensão, caso tenhamos que comprimir algumas perguntas por razões logísticas, enfim, compreendem perfeitamente. Portanto, não vamos demorar mais tempo. Maria do Rosário Vilhena, Nestlé, Nuno Ribeiro Ferreira, Galp Gás Natural Distribuição, 2 ilustres diretores de recursos humanos da nossa praça. A primeira pergunta é, com quem é que nós estamos a falar? Podem, por favor, partilhar connosco, enfim, de uma forma sucinta, as respectivas carreiras? Muito obrigado. Eu não sei, Nuno, começo eu? Vamos por ordem alfabética. Então, boa tarde a todos e ao João e ao Parside, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e também ter a companhia tão distinta do Nuno, que de facto é um prazer. Então, Maria do Rosário Vilhena, sou advogada de formação, exerci, tive a oportunidade também de trabalhar e colaborar em projetos a nível da Comissão Europeia. Depois, por acidente, e aqui foi claramente por acidente, acabei por vir parar aos recursos humanos na Nestlé há já bastantes anos. Experiências em Portugal em fábricas, negócios diferentes, como as águas, como, por exemplo, por ir na Pet Care. Depois estive aproximadamente 16 anos fora de Portugal, tive experiências em África, na Suíça, na Alemanha, viajei um bocadinho por toda a Europa, também estive na América do Sul, como eu costumo dizer, o melhor período da minha vida, a vida era uma festa na América do Sul, de facto adorei, e regressei há cerca de 5 anos para assumir este desafio de liderar os recursos humanos da Nestlé em Portugal, que foi um bocadinho um regressar a casa, mas também foi um regressar a casa com a grande tarefa e o grande desafio de transformar uma organização e prepará-la para o futuro. Maria do Rosário, aulas sobre capacidade de síntese, já sei a quem é que vou bater à porta. Maria do Rosário, uma pergunta, toda essa carreira internacional e variada de unidades de negócio dentro do mundo Nestlé? Sim, sempre do mundo Nestlé. O que era para ser uma aventura de 3 anos, transformou-se já numa aventura de quase 20. Uma pessoa ganha aqui uma paixão, mas sim, sempre dentro do mundo da Nestlé e sempre dentro da área de recursos humanos. Umas vezes mais ligada à gestão de pessoas, outras vezes mais ligadas às áreas de auditoria ou otimização de processos, mas sempre na área de recursos humanos.
Muito bem, muito obrigado. Nuno, vou desafiá-lo agora, enfim, não necessariamente com a mesma capacidade de síntese, podemos ser um bocadinho mais detalhados, se eventualmente for relevante, mas também pode ser. E o Nuno, como é que chegou a este lugar? O que é que fez antes? Quais são as suas raízes profissionais? Agora o desafio é grande, até pela capacidade de síntese da Maria, mas vou tentar equiparar, não sei, não é fácil, mas vou tentar. Bem, eu sou psicólogo de formação, psicologia do ISCTE, é a minha origem, sendo que, e vou começar pela parte académica, sempre tive vontade de ir regressando ciclicamente à universidade, por isso fiz uma pós-graduação em gestão também no INDEG ISCTE, um ano depois de ter terminado, e depois fiz o MBA da Universidade Nova, uns anos depois, 2006, 2007. E estive em Stanford já em 2015, foi a última vez que voltei à universidade, agora estou com vontade de voltar outra vez, ainda tenho que ver para quê. Também temos que saber essa parte. Em termos profissionais, entrei no mundo dos aeroportos, na área de recursos humanos, como júnior, mas muito pouco tempo depois de estar nos recursos humanos passei para a área das compras, que não tem nada a ver, mas fui montar a central de compras que tínhamos nos aeroportos, que queríamos ter nos aeroportos, e passado 2 anos estava com esse desafio de liderar e montar a área de compras dos aeroportos. Isso foi um período em que saí dos recursos humanos, depois voltei em 2006, 2007, mais uns anos para os recursos humanos, e aí assumindo a função de direção de recursos humanos em 2010, e tive mais um ciclo em recursos humanos até 2015, onde depois de voltar de Stanford fui fazer a função de CEO interino da Portway, uma empresa que nós tínhamos no grupo dos aeroportos, mas sobretudo dedicada ao handling e de mão de obra intensiva. Terminando o que tinha para fazer ali, que era um objetivo muito específico, um projeto muito específico, passei para o negócio, para a gestão do negócio, na maior unidade de negócios que tínhamos nos aeroportos, que é ainda o aeroporto de Lisboa, e aí como um dos diretores do aeroporto de Lisboa nessa altura, e passados uns anos voltei aos recursos humanos, aceitando um convite para ir para a EFASEC, mudando completamente de setor e voltando à área de conforto, digamos assim, que é os recursos humanos. Estive no projeto da EFASEC até o ano passado, até final do ano passado, onde ingressei neste projeto da Galp Gás Natural de Distribuição como diretor de gestão de pessoas. E fundamentalmente, e de forma muito resumida também, tentando competir ali com a Maria, é este o meu percurso, onde estou hoje em dia, na Galp Gás Natural de Distribuição. Somos todas pessoas e é isso. Muito obrigado, Nuno, sem dúvida que conseguiu competir. Uma observação, o que nós verificamos, enfim, é que, embora o Nuno tenha passado, vamos dizer, por mais empregadores, não muito mais, mas por mais empregadores e mais setores, e embora apenas num país, nós temos do outro lado, digamos, uma carreira que podemos dizer menos empregadores, mais países, mas, no entanto, há uma coisa curiosa, é que dentro do mesmo empregador, realidades muito diferentes, seja do ponto de vista funcional, seja do ponto de vista das unidades de negócios. Ora, aqui é que está o ponto que eu queria referir. Ambas as carreiras, aquilo que mostram é, ao mesmo tempo que há um desenvolvimento naturalmente ascendente de responsabilidades, há também uma lateralização em termos de experiências. Portanto, apenas um breve comentário técnico para quem está a ouvir-nos, a importância de como é que se criam muitas vezes percursos que podem ter caminhos diferentes para se chegar a locais que parecem ser similares. Em comum, esta necessidade de aceitarmos missões diferentes, contextos diferentes, de termos esta resiliência de irmos mostrando e criando o nosso próprio track record nas missões que as organizações nos vão colocando. Muitas vezes mudando de indústria, outras vezes mudando de país, de continente, de realidade, de unidade de negócio, etc. Portanto, apenas um comentário assim mais técnico. Uma segunda pergunta que eu gostava de colocar a ambos é: o que é que neste momento está a arder, desculpem a expressão, enfim, vamos usar uma coisa mais politicamente mais correta, quais são os temas que estão em cima da vossa secretária em termos da estratégia de recursos humanos, da agenda de recursos humanos nas vossas respectivas organizações? 2 ou 3 tópicos que, de facto, façam parte daquilo que é crítico para o vosso desempenho, obviamente subordinado à estratégia maior do negócio e da organização que servem.
Eu agora vou dar a palavra ao Nuno. Exatamente. Agora que vamos alternando, Nuno. Agora vai-se concordar, vamos alternando. Está bem, de acordo. Bem, o projeto da Galp Gás Natural Distribuição é um projeto muito específico. Esta é uma empresa que está a sair do universo da Galp, do grupo Galp, é uma empresa que está num processo de carve-out, onde a Galp vendeu a maioria do capital em março do ano passado, à Alliance Capital Partners, e estamos a construir tudo, basicamente. É isso que estamos a fazer, não tenho outra forma de o dizer, porque desde marca, que eu também estou a liderar esse projeto, de termos uma marca nova, a processos de reflexão estratégica em termos de negócio e de âmbito de atuação no mercado, até todos os processos de recursos humanos, embora com uma raiz Galp, a natureza do negócio, e aqui uma nota, porque as receitas que são boas para uma empresa business to consumer não são boas necessariamente para uma empresa como a nossa, que é business to business, e nós temos que entender a realidade empresarial e de negócio para poder adaptar aquilo que são os processos e os sistemas de gestão de pessoas à realidade da nossa empresa e às necessidades que a nossa empresa tem, e é muito isso que estamos a fazer, porque a realidade da Galp como grupo é completamente diferente desta empresa, que é uma empresa específica que tem um setor regulado, que tem fundamentalmente, gera os tubos que estão debaixo do chão e que são mais de 13 mil quilómetros de tubos que percorrem Portugal, de Chaves a Faro, e estamos, no fundo, a construir tudo. Esta semana, e por isso dizia que estava aqui também no meio do evento, porque esta semana reunimos todos os trabalhadores da empresa e estamos a discutir propósito, estamos a discutir missão, estamos a discutir valores, a traduzir estes elementos naquilo que são comportamentos do dia-a-dia, para que com os trabalhadores podemos construir a realidade que é a empresa. Mas é nisto, como é nos sistemas de avaliação de desempenho, nos sistemas de compensação, nos recrutamentos, ou seja, tudo está a ser construído desde o zero, a minha própria equipa está a ser construída à medida que vamos andando, por isso o desafio é construir tudo, tudo com uma realidade que já é da Galp, mas construir tudo. Obviamente que o cenário depois macroeconómico não nos é indiferente. A escassez que existe de recursos no mercado, com as competências que nós precisamos, e sendo uma empresa que também trabalha nos setores da engenharia, é um tema que nós temos que trabalhar e que não vai desaparecer tão rapidamente. Os temas dos novos modelos de trabalho e como é que nós nos adaptamos nas organizações àquilo que vai ser o longo prazo. Já não falamos do curto prazo porque isso está resolvido, mas temos que começar a olhar para o médio e longo prazo, quais são os fatores diferenciadores que as empresas podem ter, adaptando a sua realidade à realidade também das pessoas que querem atrair e manter nas suas organizações. São temas que são importantes e que estão sempre presentes e que estão sempre em cima da mesa. Por isso, esses não podem sair de cima da mesa. Acrescento apenas que, dada a realidade da empresa, estamos a construir tudo e isso dá-nos aqui uns fatores adicionais de desafio, que é interessante, mas que nos leva a ter, modificando até o âmbito de atuação, a lógica de people and culture. Já não é só people, nós gerimos uma cultura de uma organização, alinhando e motivando as pessoas para aquilo que são os objetivos finais do negócio, porque as empresas e os recursos humanos não vivem sem o negócio e o resultado final da organização. Assim também, de uma forma resumida, é isso que está em cima da mesa. Certo. Oh, Nuno, muito, sem querer aqui introduzir curto-circuito, mas apenas 2 ou 3 notas. Uma é, portanto, estamos a falar de um desafio muito específico, muito concreto, de lançar e criar, e portanto é diferente de transformar, é diferente de gerir o que já existe, passa a redundância, e também aqui ocorreu-me imediatamente 2 ou 3 coisas. Uma é, quando tantas empresas tiveram que se adaptar com a pandemia aos novos modelos de trabalho, novos modelos de competência, novas formas de liderança, etc., vocês têm quase a possibilidade de, by design, introduzir elementos, de certa maneira, vanguardistas. Porquê? Porque não tendo legacy, ou tendo um legacy ainda que pode ser moldado, se calhar podem já apontar para o futuro. Portanto, mais à frente falaremos um bocadinho sobre isso. Sim, mas é correto. Nós, quando estamos em processo de reflexão, por exemplo, sobre a avaliação de desempenho, nós estamos a olhar para o que se faz no mundo inteiro, não estamos a olhar para aquilo que existia, claro, quase como uma folha em branco, do que nos faz sentido e do que não nos faz sentido para a nossa realidade. Porque para uma realidade de uma Aparside é uma coisa, para uma realidade da Nestlé é outra coisa provavelmente diferente, para a nossa realidade será outra, e é muito isso, ter a possibilidade de pensar de raiz aquilo. Estou. Sim, estamos. Não sei se fui só eu que perdi o som. Já estamos. Até qualquer
pequeno estudo. Portanto, é interessante, realmente é uma missão diferente, num momento organizacional muito específico e que permite realmente pensar em grandes. Eu ia só fazer um pedido técnico. Nós estamos a ouvir uma música em fundo, não faço ideia de onde é que ela vem. Sou eu, João. Peço desculpa. Por isso é que eu estou a entender muito, porque eu estou vou tendo aqui alguma música e daqui a pouco vou ter pessoas a falar, que estão a fazer apresentações. Com certeza. Pronto, então, muito obrigado. Pedimos a todos a vossa compreensão. E afastei-me o máximo possível. Com certeza. Muito obrigado. Okay. Maria do Rosário. Então, e no caso da Nestlé, enfim, à escala mais global ou à escala mais local, ou ambas, o que é que são os temas que estão quentes? Exatamente. Então, se calhar também dar um bocadinho de contexto sobre o grupo, porque eu acho que muitas vezes as pessoas, sobretudo em Portugal, conhecem muito a Nestlé, e eu acho que é curioso que em Portugal, inclusivamente, há cerca de 70% das pessoas pensam que a Nestlé é uma empresa portuguesa. Okay? Nós somos um grupo suíço, estamos em 85 países, 5 continentes, somos mais de 300 mil, temos 173 fábricas e produzimos, nós dizemos, alimentos para todas as gerações, para toda a gente que está em casa, incluindo os pets, que também é algo que nos é muito querido. Portanto, temos produtos e gamas de produtos tão variados como chocolates, papas, alimentação infantil, água, suplementos para a saúde, alimentação hospitalar. Portanto, temos uma panóplia de áreas de negócio que precisamente tem muito a ver também com o que o João dizia, esta possibilidade de, como nós dizemos, quase experimentar diferentes realidades dentro da mesma companhia, que é super interessante, e de diferentes modelos de negócio. Em Portugal estamos quase há 100 anos, portanto temos uma história muito grande ligada ao país e ao próprio Prémio Nobel, o professor Egas Muniz. Somos aproximadamente 2.500, temos 2 fábricas, um centro de serviços partilhados, temos neste momento 46 nacionalidades em Portugal e temos uma média de idades que anda à volta dos 35 anos. E temos algo que eu me orgulho muito, que temos uma absoluta paridade de igualdade de género no comitê de direção, inclusivamente, e não temos nenhum pay gap, em termos de gender pay gap. Portanto, isto é algo que eu acho que foi uma conquista que nós alcançamos ao longo dos últimos anos e de que eu me orgulho particularmente, sobretudo porque diversidade e inclusão é uma grande bandeira nossa e é muito importante. Maria do Rosário, eu só para ouvir isso já valeu a pena organizar esta sessão, mas eu agora a seguir vou fazer o meu CV, porque isto em Casa de Ferreiros, Pedro de Pau, e acho que vou candidatar-me. Estamos um bocadinho aqui a brincar, mas isso que acabou de dizer é muito importante. Acho que todos nós que estamos a ouvir isto só podemos, acho que dizer isso, não é? Tirar o chapéu e dizer fantástico. Sim, então, como eu vos comentei, eu vim para um processo de transformação muito grande. Nós somos uma empresa grande, complexa, como é óbvio, e à mesma altura que eu vim para Portugal, o próprio grupo tinha iniciado um grande processo de transformação, simplificação de processos, standardização, alinhamento, com grandes alterações até na forma da própria estrutura da organização, com a criação quase de serviços de consultoria dentro do grupo, que estão muito mais focados nas questões globais, enquanto que nós no mercado tentamos atuar muito mais localmente e atendendo à realidade do mercado. Nós temos vindo num ciclo de crescimento ao longo dos últimos 5 anos, também tem sido bastante interessante, e agora neste momento temos desafios muito grandes pela frente, e eu acabei de sair de uma reunião onde exatamente estávamos a discutir isso. Os preços das matérias-primas, as dificuldades de logística, a pressão da guerra, que também nos está a causar alguns sérios impactos internos, porque nós estamos tanto na Ucrânia como estamos na Rússia, portanto é uma questão também muito, muito delicada internamente, e tudo isto está a trazer novos desafios. Estamos a ver um mercado do retalho que está com as marcas brancas muito fortes, portanto marcas como a nossa têm uma grande competição, não tanto se calhar nas outras, mas muito mais nas marcas brancas, uma grande pressão competitiva no mercado, uma grande intensidade promocional, e claramente a fase que se aproxima de inflação elevada não nos beneficia, precisamente pela questão do preço e de como é que nós vamos conseguir assegurar a competitividade nas prateleiras. E isto tudo traz-nos à questão de como é que nós preparamos as nossas pessoas para enfrentarem este novo contexto.
ou melhor, para reforçarem as competências que nós temos vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos, nunca pretendo também em mente o futuro. Ou seja, quando nós trabalhamos muito as competências das pessoas, e tem sido de facto a grande área que nós nos temos focado, muito esta questão dos comportamentos, das formas de estar, muito alinhados também com a nossa cultura e com os nossos valores, ok, eu para amanhã possivelmente preciso de pessoas muito mais resilientes, até preciso se calhar de muito mais estrutura para me orientar, mas pensando num futuro cada vez mais volátil, que está em constante mudança, em que hoje as coisas são de uma maneira, amanhã são de outra, como é que eu ao mesmo tempo ponho esta capacidade, esta flexibilidade nas minhas pessoas, mas sobretudo este growing mindset, e isto é algo que a nós nos é muito querido, é a ideia de que por um lado todos nós somos capazes de fazer tudo, temos é que o aprender e ter esta predisposição para aprender, sendo que ao mesmo tempo todos somos líderes na organização, desde a população que está na fábrica como ao nosso CEO, e aqui temos todos uma responsabilidade. É óbvio que o mundo mudou muito e vai continuar a mudar muito. Nós creio que já estávamos muito bem preparados para o que infelizmente nos veio trazer a pandemia, tínhamos formas de trabalhar extremamente flexíveis, populações muito diversificadas, mas localizadas em diferentes áreas do país e que estavam muito habituadas a trabalhar em equipa e por projetos, portanto, numa perspectiva muito de inovação e de colaboração. Mas agora as questões colocam-se novamente, não é? E o que é que vamos fazer de diferente para o futuro? E estamos muito a apelar à capacidade de liderança das pessoas. Okay? O que é que cada um de nós, enquanto líder, pode fazer para influenciar o outro? Sendo que há sempre aqui a questão que é o core da nossa cultura, dos nossos valores e da nossa missão. A transformação é grande, mas como é que nós não vamos perder o que nós somos há 100 anos? Claro. Que é a empresa que está preocupada em garantir um futuro melhor para todos através de uma alimentação saudável. E isto é o dia a dia. Portanto, eu diria que se calhar o grande desafio que neste momento está na mesa é como é que nós nos equipamos para o médio prazo, sabendo que os desafios que estamos pela frente, muitos de nós não sabemos quais são, portanto, como é que nós temos isto? Como é que as pessoas desenvolvem este growing mindset e esta capacidade de liderança? Mas ao mesmo tempo como é que nós reforçamos este sentimento de pertença e de cultura e este nosso propósito muito forte para que nunca perdermos a essência do que somos, porque podemos mudar escritórios, podemos mudar layouts, podemos mudar equipas, podemos mudar formas de trabalho, mas o que nós somos nós não podemos de forma nenhuma perder ou mudar. Muito obrigado. Também vou fazer só 2 ou 3 comentários rápidos, não é bem o meu papel aqui, mas é impossível. O primeiro é dizer que tanto o Nuno como a Maria do Rosário começaram por falar de negócio, de organização, de agendas que vêm ter e em que os recursos humanos naturalmente são uma das funções que têm que gerir. Os recursos humanos, naquele modelo dos processos e disto e daquilo, é chão que já deu uvas. Eu espero que todos que nos estão a ouvir já tenham noção disso. Não estamos a dizer que isso não é importante, que não é fundamental dominar a técnica. O que estamos a dizer é que hoje, para se estar sentado num board, tem que se perceber quais são os drivers do negócio, quais são os fatores críticos de sucesso, quais são as tendências e trabalhar com os colegas para que tudo isso, nomeadamente nas áreas de software, ou seja, atitudes, comportamentos, traços de liderança, os valores, de facto, depois, tudo seja orquestrado ao serviço, enfim, dos objetivos e da criação de valor, e acho que vocês, de forma diferente, naturalmente em contextos organizacionais muito diferentes e de negócio, ambos mencionaram isso. Ora bem, nós já temos perguntas e, portanto, como eu prometi que nós íamos acelerar as perguntas, eu vou começar, com licença da Maria e do Nuno, por vocalizar as primeiras. Então, a primeira é do Ricardo Santana. Ricardo Santana, muito boa tarde, obrigado, saudações. Muito obrigado à Maria e ao Nuno pela gentileza da reunião de hoje. O assunto saúde mental ganhou maior notoriedade nas empresas nos tempos da pandemia, mas vale também como reflexão para o futuro. Nas vossas empresas, quais são as principais atividades e preocupações em relação à saúde mental dos vossos colaboradores? Muito obrigado. Minha senhora e meu senhor. Então, como nós temos que alternar, vamos agora convencer. Então, nós na Nestlé, o nosso conceito é de nós dizemos que é uma human and caring leadership. E nós temos um conceito muito importante que é caring and daring.
que nós gostamos de falar. E a dimensão do caring para nós tem uma perspectiva muito holística quando se trata do bem-estar dos colaboradores. Obviamente estamos a falar de saúde física e de saúde mental, mas tudo isso para nós é consequência direta da forma como os colaboradores se sentem dentro da empresa, como nós trabalhamos todos os dias e como nós os tratamos todos os dias. Nós instituímos já há vários anos um programa muito holístico de bem-estar, nós chamamos-lhe saúde e bem-estar, e cobre áreas tão diversas como seja nutrição, saúde mental, obviamente, temos linhas de apoio, psicólogos que trabalham connosco regularmente para apoiar os nossos colegas, mas depois temos atividades tão diversificadas como seja mindfulness, yoga, atividades de tempos livres, mas por outro lado também trabalhamos muito o aspecto da liderança próxima e uma liderança humana, porque eu digo isto muitas vezes à minha equipe, eu posso ter os programas mais complexos, mais sofisticados, mas se eu não tenho um líder próximo, um líder que seja empático, que consiga perceber qual é o problema da outra pessoa, pôr-se nos pés da outra pessoa, sem contudo perder a sua posição de líder e o seu papel de chefiar uma equipa e de conduzir uma equipa, não me adianta ter nada. Portanto, eu acho que os programas são bons, sim, mas eu acho que há aqui um bocadinho, e eu gostei bastante quando o João falou no by design. Eu acho que este conceito de caring tem que estar embutido numa liderança by design. Eu não concebo, e nós na Nestlé Portugal hoje em dia não concebemos uma liderança ou não concebemos um líder que não tenha esta capacidade, que não tenha esta preocupação natural pelas suas pessoas, sendo que eu não quero confundir isto com paternalismo. Okay? É muita capacidade de perceber os outros, perceber as pessoas e dentro do que é uma organização que tem regras e políticas bem definidas, encontrar soluções que se adequem à realidade de cada um. Porque claramente, por exemplo, os desafios que eu tenho hoje com os meus colegas que estão baseados em Portugal e são ucranianos, porque eu tenho colegas ucranianos neste momento baseados em Portugal, são muito relevantes e são muito diferentes da mesma pessoa que, por exemplo, eu tenho numa fábrica que está a atravessar uma fase muito complicada porque se calhar tem 2 ou 3 pessoas em casa que estão em layoff. E ambos não merecem a mesma atenção, mas as soluções que eu tenho que dar a cada um são completamente diferentes. Portanto, eu tenho que ter uma oferta muito diversificada, mas também tenho que ter pessoas capazes de identificar quais são as necessidades dessas pessoas e com quem as pessoas se sintam à vontade para se abrir, porque senão eu não consigo fazer nada. Agora, eu posso lhe dizer que temos desde programas de assistência financeira, saúde mental, nutrição, apoio psicológico, educação nutricional aos filhos dos colaboradores, apoio, ensinamos os nossos colaboradores, por exemplo, a como acompanhar as gerações mais velhas, cada vez mais à questão do cuidador. Portanto, temos toda esta série de programas, é um bocadinho um pick and choose, que cada um vai buscar aquilo que precisa naquele momento da sua vida. Muito obrigado. Eu começando por onde a Maria terminou, que é a oferta é plena em termos de capacidade de oferecer programas, seja de apoio psicológico, seja de apoio financeiro ou de educação financeira que possamos dar aos trabalhadores, mas eu considero e gostaria de realçar também que não é por aí que consideramos que as coisas devem funcionar. Aqui, como estamos a desenhar quase de raiz, a área de recursos humanos, People Management, como é aqui designada, começou a ser desenhada por mim com 2 áreas fundamentais. Uma que é de People Growth, que é o crescimento das pessoas dentro da organização, o que é que nós fazemos para as pessoas crescerem dentro da organização, e outra que é o People Happiness. E o People Happiness, e eu gosto sempre de dar este destaque, o People Happiness não é os eventos, não é aquilo que acontece de vez em quando, não é o assinalar, isso é importante, não estou a dizer que não é, mas o People Happiness é as operações, o que é que nós fazemos no dia-a-dia, como é que as pessoas se relacionam no dia-a-dia, como é que a minha chefia me trata, como é que os meus colegas me tratam, qual é o ambiente de trabalho que tenho. E o People Happiness é isso, para mim, e aquilo que está desenhado aqui na nossa organização é a felicidade das pessoas e o bem-estar das pessoas dentro da organização decorre de uma experiência diária, de rotina, que as satisfaça. Não é apenas de terem uma mesa de matraquilhos ou de fazerem uma festa no Natal. É daquilo que acontece no dia-a-dia, onde as pessoas estão integradas, como é que as chefias se relacionam e as lideranças se relacionam com as suas pessoas, de forma a que a pessoa tenha vontade todos os dias de ir para o trabalho e que também se detectem muito rapidamente, porque os colegas estão próximos, porque as lideranças estão próximas, quais são os momentos em que temos que intervir porque alguma pessoa não está tão bem e precisa de um apoio extraordinário para aquele momento. E é isso que nós tentamos desenhar aqui em termos de bem-estar estruturalmente, porque obviamente as questões da pandemia trouxeram
notas particulares, mas não encerraram aquilo que é o tema do bem-estar e da felicidade dentro das organizações. Muito obrigado. Eu estava a ouvir-vos e estava a cruzar, muito obrigado, Nuno, estava a cruzar com uma coisa que eu estava a ler sobre um CEO conhecido nos Estados Unidos, curiosamente, um país onde a agressividade é grande culturalmente, em termos de negócio, e que estava a partilhar algumas práticas de recrutamento de quadros, nomeadamente do seu senior management, e que tinha uma pergunta interessante, que era: eu quero que os meus filhos trabalhem para esta pessoa? E são coisas que nós fazemos parar, pensar. E nós intuitivamente percebemos, claro, nós não queremos a pessoa mais simpática para os nossos filhos para ser o CFO da empresa, mas nós queremos que o CFO possa ser confiável também, não é? 360 graus, não só numa lógica daquelas pessoas que gerem muito bem para cima, são fantásticos a gerir para cima e fazem carreiras a gerir para cima. Hoje em dia, penso, as coisas não são exatamente assim, e nesse caso, se calhar, estamos a evoluir no sentido certo. Não será o caso noutras dimensões da nossa vida coletiva. Apenas uma reflexão. Segunda pergunta que chegou, uma pergunta assim longa, mas acho que depois percebe-se facilmente a ideia, e esta, o Nuno vai perdoar, é dirigida à Maria. E tem uma lógica. Muito bem, então, isto foi colocado pelo Raul Simão, a quem aproveito para saudar. Boa tarde para todos. Pergunta para a Maria: quais os skills que adquiriu na América Latina que considera relevantes para o mercado europeu e nomeadamente português? Nota, a América Latina não será só festa, certo? Vários smiles e piscar de olhos e tal. A propósito, a incerteza e a volatilidade do contexto da América Latina é uma constante. Se calhar, contrariamente ao que os europeus estavam habituados. Por certo, essa capacidade de gerir em tempos conturbados terá sido uma mais-valia para a própria Maria. É esta a pergunta, a reflexão que o Raul Simão nos deixa. Interessante. Muito obrigado, Raul. Sim, então, desde já, muito obrigada pela questão, Raul. Sim, de facto, eu acho que a primeira grande, eu quase diria foi o primeiro grande impacto que eu tive quando cheguei aos países da América Latina, teve muito a ver com a forma de estar no trabalho e na forma de interagir no trabalho. Sendo que é óbvio que na América Latina há realidades muito diferentes. Por exemplo, trabalhar numa Colômbia é muito diferente de trabalhar num Brasil. São realidades diferentes. E é preciso notar que eu, quando fui para a América Latina, ia da Alemanha, portanto, um ambiente completamente diferente, muito mais estruturado. E eu acho que, para começar, o que eu aprendi na América Latina tem muito a ver com a importância do calor humano nas relações. Eu acho que nós somos latinos e temos essa noção, mas ali para mim tornou-se evidente, porque muitas vezes estávamos em contextos muito adversos, em que as coisas, o próprio contexto socioeconómico e político do país não era fácil. Tínhamos pessoas que não sabiam, por exemplo, se no dia a seguir poderiam ir trabalhar ou não, porque não sabiam se iam poder sair de casa ou não. E eu aprendi muito esta noção da proximidade e do caring. Okay? E eu acho que foi aí que verdadeiramente eu percebi a importância do calor humano nas relações e de como isso motivava as pessoas a virem todos os dias trabalhar. Um bocadinho aquilo que o Nuno estava a dizer, a forma como a organização se entreajudava fazia de facto com que as pessoas quisessem vir todos os dias trabalhar, independentemente da dificuldade que tivessem. Por outro lado, e sim, a vida era uma festa, garanto-lhe, porque há uma alegria, e eu acho que isto aqui tem muito a ver com a alegria com que as pessoas põem no que fazem e a paixão com que fazem as coisas com que fazem. Que eu acho que muitas vezes compensa a falta de estrutura ou a falta de processos ou até se calhar uma menor competência técnica para fazer as coisas. A paixão é tão grande que compensa. Por outro lado, é também o que me falou da capacidade de adaptação à mudança, flexibilidade, a capacidade de tomar decisões num contexto de incerteza sem ter os dados todos, que é uma coisa que até aí eu diria que nunca tinha estado numa situação tão extrema dessas, é dizer, eu vou tomar uma decisão com muita informação e eu não sei o que vem, mas também ter ao mesmo tempo a perfeita noção de que eu sou perfeitamente responsável pelas consequências do que vai acontecer. Mas também assumir isso como um dado evidente do que era a posição, era o que resultava dali. E sobretudo também eu acho que
que ajuda muito a crescer como pessoa, o facto de ser para uma realidade cultural diferente, termos que aprender coisas tão pequeninas como a questão da distância social, o espaço, a proximidade, como é que se cumprimenta alguém, como é que não se cumprimenta, se é normal ou não eu tratar por tu ou tratar por você alguém. Eu acho que tudo isto faz-nos crescer, porque faz-nos ter uma muito maior awareness das pessoas com quem nós interagimos e como nós interagimos. Por outro lado, foi uma grande descoberta de mim mesma. Eu descobri em mim coisas que eu não sabia que tinha, capacidades que eu não sabia que tinha. E diria que a grande coisa que eu aprendi foi a ser paciente, que era uma coisa que eu não sou nada, não me é nada natural, e aprendi a ser paciente e a saber esperar. Que eu acho que num mundo como o nosso, pode parecer um bocadinho paradoxal ou quase contraditório, porque tudo acontece tão depressa, mas saber esperar e ver o que vai acontecer ou antever o que pode vir a acontecer é muito importante, porque apesar de termos que atuar depressa, não podemos ser precipitados. E eu acho que isso faz muito sentido e acho que isso foi a grande lição que eu trouxe da América Latina. Se me permite, depressa nas coisas certas, devagar nas coisas certas. Cuidado. Muito obrigado. Enquanto os nossos e as nossas queridas e queridos ouvintes, espectadores, enfim, seja o que for, ganham coragem para colocar mais umas perguntas, eu tenho aqui duas que são sempre recorrentes nestes nossos fóruns. Uma delas é mais fácil, outra é um bocadinho mais difícil. Portanto, vamos começar pela mais difícil. Muitos clientes da Upperside queixam-se de uma coisa que se chama discriminação de idade. Portanto, mercado português. Tipicamente estamos a falar aqui. Gostava de ouvir as vossas perspectivas sobre isso. Acontece, não acontece? Não, obviamente não estamos aqui a falar concretamente das organizações, não é exatamente isso, é mais que perspectiva é que têm como agentes no mercado nacional, recursos humanos, de empresas. É um problema, não é um problema? O que é que se pode fazer? Que tendências é que vê? É mesmo mais difícil. Esta é mais difícil. Por um lado, porque tenho que dizer existe. Não há outra forma de responder, não seja, sim, existe. E no mercado nacional, bastante. Mas sendo uma coisa que existe, eu próprio tenho muita dificuldade em conseguir combatê-la como acho que devia ser combatida. Ou seja, podemos tentar influenciar, podemos tentar desafiar os decisores num determinado momento, mas não é um processo fácil de alterar e um mindset que seja simples de modificar, porque está muito enraizado. Ou seja, é algo real, enraizado, que eu tento nas minhas funções e que vou desempenhando alterá-lo, porque considero que não faz sentido nenhum e que as competências são diferentes e a forma de... E as pessoas são diferentes e o que temos é que aproveitar as melhores pessoas para aquilo que são os desafios que a organização tem, independentemente das suas características sociodemográficas ou outras quaisquer que possam ser consideradas, de origem, de académica, de enquadramento, do que for. Mas é algo que é muito difícil de modificar e que entra nos padrões da discriminação, como outra qualquer que nós poderemos considerar. E quando falamos da diversidade e inclusão, para mim este é um dos fatores que não é tantas vezes chamado a essa discussão, mas que deveria ser, porque de facto é um fator de discriminação quando nós estamos a falar do nosso mercado de trabalho. Por isso não tenho nem soluções, gostava de ter, mas não tenho tentado, como em todos os outros temas da diversidade e inclusão, fazer o que posso no meu campo de influência, que é explicar a quem de direito que a discriminação, seja pelo que fator for, é algo que não faz sentido, porque temos que olhar para a pessoa enquanto pessoa e não para a pessoa enquanto as características que são consideradas elementos na sociedade, ou seja, não são esses que os diferenciam, é pelo seu valor, não será pela idade, género, etnia ou capacidades físicas, se quisermos considerar dessa forma. É o que é, mas existe. Não posso dizer de outra forma. Muito obrigado, Nuno. Eu peço desculpa pelo tema ser difícil, mas também é um bocadinho característica do nosso ADN, na Upperside, porque trabalhamos com pessoas, só com pessoas, e as pessoas trazem-nos os problemas,
e nós, de certa maneira, temos que procurar soluções, e uma das primeiras coisas é que os diagnósticos estejam certos. E às vezes há diagnósticos que estão errados, que é, com base numa percepção de um evento, aconteceu uma coisa que correu mal, pronto, isso não caracteriza o mercado. Há outras que, infelizmente, são estruturais. E esta é uma que nós, ao fim de 7 anos de atividade e 400 clientes, infelizmente, temos um observatório que nos diz, provavelmente, existe mesmo. Muito obrigado. Maria do Rosário, passo-lhe a palavra. Sei que tem qualquer coisa para dizer. Não, então, não, eu acho que eu não podia concordar mais com tudo o que o Nuno disse. Existe, e infelizmente existe. Eu acho que aqui, sobretudo em organizações que tenham a grande preocupação de fazerem uma verdadeira inclusão, porque eu também acho que há que preciso diferenciar muito entre diversidade e inclusão, são coisas muito diferentes. Eu costumo dizer às vezes, e às vezes até brincam comigo, eu costumo dizer, diversidade é ser convidado para a festa, inclusão é ser convidado para dançar, que são coisas completamente diferentes. E eu acho que nós, as organizações que trabalhamos o tema da inclusão, temos a obrigação de dar o exemplo, mas por um lado também falar sobre o tema. Eu acho que não fazermos só nós sem influenciarmos os outros, acho que não. E acho que a primeira forma de influenciar passa por fazer todas as pessoas estarem conscientes do bias que têm, ok? Porque todos nós temos os biases, todos nós temos, nós somos pessoas numa sociedade, num determinado contexto, num determinado tempo, e todos somos. Temos é que ter a consciência deles. E eu acho que isto passa muito por, não só por um lado, por dar visibilidade ao tema, e isto passa muito por informação factual e concreta, combater percepções, mostrar dados, dizer é assim que estamos, é assim que queremos ir, ter objetivos também, enquanto organização e mesmo enquanto sociedade, dizer ok, eu hoje tenho esta percentagem de população nesta faixa etária com este nível de empregabilidade, onde é que eu quero estar? Para ter planos, porque sem objetivos não chegamos lá. E por outro lado, educar. Eu acho que é preciso educar muitas pessoas. Nós só combatemos os biases através da educação. E infelizmente é o que eu acho que ainda falta, que falta em Portugal, porque nós falamos muito do tema, debatemos muito o tema, todos constatamos e concordamos que sim, mas quando chega a hora de atuar sobre o tema, o facto é que não atuamos diretamente sobre o tema, não tomamos ações que valorizem e que deem a devida relevância ao tema, e eu acho que passa muito por aqui. Agora, existe, acho que seria ingênuo da minha parte dizer que não existe. Se existe na Nestlé, seguramente que existe alguém algum dia que já fez essa discriminação, eu própria provavelmente já posso ter feito de forma inconsciente. Agora estou com o importante é ter a pessoa certa, com os skills certos no momento certo. A idade é um pormenor, como será o outro qualquer, como a cor da pele, como o sexo, como a orientação sexual. Fica esta nota interessante, porque os nossos 2 oradores de hoje responderam afirmativamente aquilo que acham, que foi dizer existe, na sua percepção, da sua experiência. Enfim, isto não sei se eu devia dizer ou não, mas às vezes assistimos a alguns exercícios de contorcionismo retórico que contrasta bastante com a postura tanto do Nuno como da Maria do Rosário. Portanto, agradeço de facto terem tido a transparência de partilhar connosco aquilo que pensam sobre isto. Não é fácil, tem que ser falado, como outros temas que não são fáceis e têm que ser falados. Uma outra área mais fácil, acho eu, é que eu desconfio que nos nossos ouvintes haverá alguém que gostava de trabalhar numa das vossas empresas. Passa-me pela cabeça. E, portanto, a pergunta tem a ver com 2 coisas. Primeiro, que tipo de estratégia de políticas de recrutamento usam? Interno, externo, mobilidade interna, recrutamento in-house, utilização de agências externas, enfim, um bocadinho sobre estratégia de recrutamento. E a segunda, mais prática, é se alguém gostasse de poder avaliar a sua eventual relevância para as vossas organizações, qual era o conselho que davam a essa pessoa? Muito obrigado. Mantemos a alternância? Sim, acho que sim. Então agora sou eu ou eu não? Já não sei, perdi-me. Maria. Ok, então vou lá eu. Então, eu acho que importante é
dizer logo que nós temos um princípio base na Nestlé. Todas as posições que temos em aberto, sendo a partir de um determinado nível, porque também há posições a partir de um determinado nível, como é óbvio, são geridas em termos de planos de sucessão e já nem passam por nós, passam muito por tudo o que é o headquarters na Suíça, portanto, tudo que são posições, por exemplo, de conselho de administração, não, é algo que não passa por nós. Nós temos o princípio base de abrir recrutamento interno e externo, ok? E a pergunta que eu faço sempre às pessoas, apesar disto ser um princípio, é: o que é que tu queres de diferente agora que tens a oportunidade de trazer alguém novo para a organização? Se é que queres alguma coisa diferente. E depois, a segunda pergunta é: temos as competências in-house ou não temos? Sendo que eu na Nestlé sou uma privilegiada porque o meu in-house são 185 países. São 85 países e 5 continentes, portanto eu posso abrir, quando eu digo abrir internamente, eu estou a abrir uma posição que alguém na Tailândia pode ver a posição se tiver interesse ou não. Okay? E isto abre-me um mundo de oportunidades. Não quer dizer que toda a gente venha ou que toda a gente se candidate, mas isso abre-me, dá-me uma oferta muito grande. Em regra, nós conduzimos os nossos recrutamentos internamente. Okay? E fazemos-lo através, porque nós temos, lá que está, temos a equipa local, mas também temos uma equipa baseada em Milão que atua muito como sourcing. Um dos temas que nós também trabalhamos continuamente é o tema do pipeline, ou seja, nós identificamos competências que vamos precisar no futuro e vamos construindo proativamente pipelines para quando precisarmos de preencher alguma vaga numa determinada área que precise daquelas competências, nós podemos ativar rapidamente o pipeline. E trabalhamos também ao mesmo tempo a nossa comunidade de alumni, ou seja, pessoas que estiveram na Nestlé, que saíram, com quem nós mantemos contacto porque foram pessoas que de facto acrescentaram valor e que a uma determinada altura podem estar interessados em voltar. Agora, também me acontece, por exemplo, como quando eu montei o Centro de Serviços Partilhados em Portugal, que tive que fazer uma task force e aí recorri a agências, obviamente, que fui buscar implantes que coloquei dentro da empresa e com quem estive a trabalhar. E há outras áreas muito específicas, como sejam perfis que requerem determinadas competências linguísticas ou determinadas competências técnicas, que eu aí vou diretamente a agências especializadas no assunto. Headhunting não é algo que nós façamos muito em Portugal, não é algo que nós façamos muito. Podemos fazê-lo para uma ou outra posição em concreto, muito, muito específica, mas não é uma prática regular. Agora, nós trabalhamos muito com a prata da casa e agora é óbvio, para nós a mobilidade funcional e lateral é a grande forma de desenvolver pessoas, tirá-las da zona de conforto. Portanto, os planos de desenvolvimento de carreira também são sempre seguidos, nós temos planos de sucessão a todas as posições, até ao nível de blue collars, portanto até ao nível de supervisor de fábrica, inclusive nós temos planos de sucessão e o que nós fazemos basicamente é olhar para os planos de sucessão. Agora, estar num plano de sucessão e estar como ready now não significa necessariamente que se vai ocupar aquela posição. Se não se achar que é determinante a pessoa ir para aquela posição naquela altura, nós abrimos na mesma recrutamento. O que é que acontece? A pessoa que está no plano de sucessão está shortlisted à fase final. Agora, não há garantias, isso é algo que nós temos e que nós achamos que é uma excelente prática. Temos muito recrutamento interno, temos. Portanto, se alguém quiser, primeiro, as probabilidades desceram imenso neste momento. Não desceram. Segundo, se calhar o melhor é apanhar o voo para Milão, é apenas um pequeno conselho. E apenas uma provocação ao Maria do Rosário. Eu trabalhei muitos anos como seu colega, entre aspas, na Unilever. Estava a ouvir, isto basicamente é a mesma escola. Exatamente. Tac. O grande tema desse modelo é o problema do excesso de ADN. Sim. Pode nos levar a todos juntos para um sítio, vamos todos. Não sabemos se esse é o sítio certo. Obviamente, não nos compete aqui estarmos a discutir isso, nem estratégia, nem filosofia. Apenas, já nos meus tempos do Unilever, conversávamos às vezes sobre as limitações de um modelo tão forte de sourcing interno, mesmo tendo um campo tão grande de recrutamento. Enfim, é apenas quase um comentário entre... Não, tem toda a razão e é por isso que nós agora ultimamente temos feito muito este ponto de perguntar às pessoas de se faz sentido ou não fazê-lo internamente. Aquela pergunta de tu achas que o que queres está na organização ou não está? O que é que tu queres diferente?
porque isto pode nos abrir a porta e dizer assim, se calhar para esta posição, e muitas vezes acontece no briefing que temos com a pessoa que está a recrutar, é perceber que se quer algo completamente diferente para aquela posição, e então aí claramente vamos fora, porque temos que ir fora. Se nós fazemos isso muitas vezes, acho que o temos vindo a fazer cada vez mais, porque estamos cada vez mais também abertos ao mundo exterior. Agora, eu acho que a primeira coisa para fazer, se quiser trabalhar na Nestlé, primeiro conhecer a Nestlé para ver se identifica. Eu acho que isso é um passo muito importante, porque a percepção ou a noção que se pode ter do que nós somos pode não ser aquela que a pessoa com quem se identifica, é uma questão de cultura. A seguir, temos todas as vagas de todo o mundo disponíveis no nosso site, é só lá ir. Agora, tem que nos chamar a atenção. E chamar a atenção, para mim, significa apresentar-me um currículo não tanto baseado, se calhar, em cargos ou empresas, mas muito mais em competências adquiridas e no que é que me podem trazer para o futuro. Sim. E isso é o que eu procuro quando olho para um candidato. O resto, todos nós aprendemos a fazer tudo, todos nós somos capazes de fazer tudo. Minhas senhoras e meus senhores, tirem notas, eu já tirei, que é para também, quando escrever a minha carta, lembrar-me disto. Nuno, e o meu caro amigo que está a montar tudo isso, portanto, deve haver para aí oportunidades. E existem, e ainda não temos a estrutura montada tal como queríamos, e isso obriga-nos a ter uma coisa que é o processo que pretendemos ter no futuro, outra coisa é aquilo que temos no presente. E do processo que queremos ter no futuro, acho que isto tem que estar tudo integrado e alinhado, tem que ser harmonizado entre aquilo que pretendemos atingir na organização. Um dos posicionamentos que nós queremos ter, mais do que prescritores de soluções, é de advisors, ou seja para as lideranças, seja para os trabalhadores. E ter instrumentos e ferramentas disponíveis que ajudem as pessoas a conhecerem-se a si próprias. Ou seja, quais são as suas competências, qual é o seu potencial, e perceber como é que isso se pode alinhar com as expectativas que elas têm e as oportunidades que existem dentro da organização para ver se estão prontas ou não para fazer uma mudança de função ou de carreira de acordo com aquilo que é as suas intenções. E depois tentar jogar isso com as oportunidades que vão surgindo dentro da organização. Isto no movimento interno, mais do que ter as oportunidades listadas, servir de advisor, mesmo que não existam oportunidades, para que as pessoas conheçam melhor, que saibam quem são, que saibam que potencial é que estão e o que é que têm que fazer para se desenvolver, para fazer os caminhos que pretendem fazer nas suas carreiras. Mas obviamente que nós também falámos há pouco que queremos ter diversidade e queremos que a diversidade seja um fator importante dentro da organização. Porque senão, eu também já dizia isto há uns anos, quando fazia o MBA, visitava daquelas consultoras que são todos iguais, e eu dizia a um dos partners, vocês parecem todos clones, porque vocês são todos iguais, falam todos igual, e quando morrerem vão todos juntos, porque vocês estão todos a caminhar para o mesmo sítio. E isto é importante, como é que nós fazemos este? Não é fácil fazer as oportunidades internas e ao mesmo tempo criar oportunidades para a diversidade. Obviamente que aqui a solução mais fácil é através dos programas de trainees, forçar bastante que a diversidade exista nessa base e nessa fonte de alimentação do princípio das carreiras dentro da organização. E forçar mesmo que aí o grupo que entre seja diversificado, mas acho que também, e aí tem que ser, nem sequer é uma estratégia, é uma análise quase casuística de perceber, posição a posição, se faz sentido naquela gerar diferença, porque a diferença vai gerar desconforto, e vai gerar desconforto desde logo na liderança, que vai à procura de alguém que é mais parecido consigo, e que tem que ser aqui a gestão de pessoas a dizer, não, para esse lugar nós queremos alguém diferente, e não é só porque sim, é porque achamos e consideramos e temos a opinião que a diferença vai trazer mais à frente coisas positivas para a organização e até para aquela equipa. Ou seja, temos que nos meter também dentro das equipas que não são as nossas para gerar essa diversidade. Não é um processo fácil e onde nós possamos ter um caminho todo desenhado e receitas definidas. Tem que ser caso a caso e perceber, equipa a equipa, se faz sentido ou não introduzir ali mais diversidade e mais ruído dentro da gestão daquela equipa para que ela possa gerar resultados diferentes no futuro do que gerou no passado. O que quer dizer que é tudo analisado situação a situação, que eu acho que é muito daquilo que nós devemos ser, não ter receitas mágicas, ter a capacidade de analisar aquilo que é o desafio que está à nossa frente e conseguir personalizar a resposta de acordo com o problema que temos, a equipa que temos e as pessoas que temos para encontrar a melhor solução. E esse é o grande desafio que acabamos por ter. Quase uma lógica de business case, ou seja, é preciso olhar para as coisas uma a uma. Nós hoje, como prometemos aos nossos oradores, por razões de agenda dos próprios, vamos mesmo terminar um bocadinho mais cedo, portanto, breves minutos a seguir às 18.
e eu vou fazer a pergunta com que normalmente termino sempre estas sessões. Com base na vossa própria carreira e nas muitas carreiras que ao longo destes anos profissionais vão gerindo, qual é que seria o grande conselho ou os principais conselhos de carreira que dariam a quem nos está a ouvir? Agora sou eu a começar, não é? Aquilo e o João referiu isso logo desde o início, ou seja, eu acho que estarmos abertos a coisas diferentes, que pode não ser exatamente aquilo que nós tínhamos imaginado ou aquilo que nós tínhamos perspectivado para fazer a seguir, mas que é uma oportunidade que aparece e que existe e que nós estarmos abertos a ela, mesmo que possa não estar completamente alinhado com aquilo que era o nosso caminho previsto. E depois a segunda componente para mim é a questão de querer sempre aprender mais. Ou seja, não ficarmos, e eu ainda outro dia estamos a preparar um processo de talent review para os diretores, não é por chegarmos a uma primeira linha que já chegamos ao limite da nossa carreira. Há sempre a oportunidade para aprender coisas novas, para fazer coisas diferentes, e isso muitas vezes implica voltar à universidade, mesmo já com uma idade que achávamos que não teríamos vocacionados para ali, ou irmos fazer uma experiência qualquer numa função diferente da nossa durante uns tempos. Acho que a abertura e a humildade para perceber que ainda temos muita coisa para aprender são aspectos fundamentais que eu destacaria em qualquer carreira e que eu procuro nas pessoas que trabalham comigo, normalmente, que é terem essa disponibilidade para fazer coisas diferentes e terem essa humildade de perceberem que têm muito mais para aprender do que aquilo que já aprenderam até aquele momento. Muito obrigado, Nuno. Sem dúvida, muito, muito importante e não posso concordar mais com o que o Nuno acabou de partilhar connosco. Maria do Rosário. Não, é tudo o que o Nuno disse. Não há nada a acrescentar, exatamente não. E eu concordo perfeitamente. Eu estava a ouvir o Nuno falar e estava a dizer, e agora o que é que eu vou dizer? Porque de facto ele disse exatamente o que eu penso. Eu acho que é não ter medo de sair da zona de conforto. Acho que é não ter medo, é aceitar experiências novas. Posso dizer-vos com toda a segurança que as melhores experiências profissionais da minha vida aconteceram com coisas que eu nunca na vida pensei fazer. E que aceitei desafios que eu à partida pensei, mas eu não sei como é que eu vou fazer isto, não sei como é que eu vou fazer isto. Portanto, acho que isso é importante. E sim, esta humildade, aceitar, nós não sabemos tudo e estamos sempre a aprender. E também pensar um bocadinho que em todas as experiências aprende-se sempre alguma coisa. E ter também essa consciência e estar aberto a aprender, porque também se eu não estou aberto a aprender não vou tirar dali nada, mas sim, acho que o Nuno disse tudo perfeitamente, não poderia dizer melhor. Muito bem, muito obrigado. Vamos mesmo terminar. Eu gostava de agradecer. Foi uma hora, penso eu, para mim, muito bem passada, bastante estimulante pensar sobre estas coisas. Às vezes a quantidade não é exatamente indexada à qualidade, portanto acho que aqui a qualidade é que imperou. Eu queria naturalmente agradecer enfaticamente a Maria do Rosário Vilhena e ao Nuno Ribeiro Ferreira pela presença e pelo sacrifício no Nuno, que sei que está a meio de coisas, enfim, com certeza que a Maria do Rosário também, mas sei que está num evento do Nuno e, portanto, acrescentou essa complexidade logística. Queria também agradecer às 34 ou 35 pessoas que estiveram hoje connosco a ouvir-nos. Muito obrigado, esperamos com certeza que tenha valido a pena e, numa nota final, apenas para dizer que daqui a um mês, se Deus quiser, estaremos cá para mais uma sessão. Desta vez vamos mergulhar nos meandros da indústria financeira. Vamos estar com a Sandra Brito Pereira, que é a diretora de Recursos Humanos do Banco Montepio, e vamos estar com a Catarina Tendeiro, que era até há um mês passado diretora de Recursos Humanos do Grupo AGAs em Portugal, portanto, na indústria seguradora, que está neste momento a caminho de um novo desafio, que depois partilhará connosco daqui a um mês, se assim entender. Muito obrigado, resto de dia feliz para todos e cá nos encontramos daqui a um mês para quem quiser voltar, para os nossos dois oradores, à vossa disposição, a Parcite tem as portas abertas e agradece muito, muito, muito a vossa generosidade e boa vontade. Foi um gosto. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Obrigado. Deus, com licença. Muito obrigado.